Atenção, atenção, para tudo, para. Fluminense desistiu da contratação de Ricardo Goulart. Tudo que você precisa saber, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber neste minuto sobre isso, você vai encontrar aqui nesse vídeo de Giro de Notícias. Então eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, que você se inscreva aqui no canal. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E a gente vai falar desse assunto aqui agora. Tudo que você precisa ficar sabendo, você vai saber aqui no vídeo do Raiz Tricolor, ok? A matéria é do André Hernan e do Felipe Siqueira, do Globoesporte.com, do GE. Globo. E o título é o seguinte: Fluminense encerra negociações por Ricardo Goulart. O título é esse, o conteúdo é esse. A fala do Mário Bittencourt foi a seguinte: optamos por não seguir. Eu vou ler já, inclusive, toda a declaração dele. O Fluminense se reuniu novamente nesta quarta-feira. Até teve gente que me mandou mensagem falando: Gabriel, não, mas o Fluminense não tinha se reunido na terça com o Ricardo. Não, se reuniu na terça e se reuniu na quarta. É informação do André Hernan, lá do GE. Não é minha informação, né? Informação do André Hernan, repórter conceituadíssimo já há um bom tempo e que nessa pré-temporada, nesse final de temporada, está cobrindo as notícias diretamente ali, enfim, fazendo o famoso hard news, né, as notícias quentes. Por isso que eu sempre falo, confiem para informação. Não é que a informação é só o jornalista é dono da informação. Claro que não, a informação tá aí. Mas o jornalista sabe apurar, sabe passar. E aí, então assim, nem falo confiem só em mim, não. André Hernan deu essa informação. Mais um dia de conversas, o Fluminense, que tem pressa para planejar 2022, decidiu não esperar por uma decisão do staff do meio atacante de 30 anos, que quer tempo para avaliar as propostas. E aí, nessa mesma hora, a gente já lembra de quê? De quê? A gente já lembra da informação, ou da opinião, entre aspas, ali, que o Vitor Lessa tinha trazido na outra... hoje é quarta, na terça-feira. Que é o quê? De que ele tinha a impressão de que o Ricardo Goulart estava ganhando tempo. Era meio que isso. De que ele estava ganhando tempo ali com as propostas, ver se chegava uma propostinha um pouco melhor com o Fluminense. Chegava uma proposta lá de fora, até porque até aquele momento, o Fluminense apenas tinha... Ricardo Goulart apenas tinha ali no seu convívio ali, né, na sua mesa, na sua proposta do Fluminense e alguma coisa do Besiktas. E o Vitor Lessa tinha essa impressão de que, até noticiamos aqui no Raiz Tricolor hoje, mais cedo de manhã, de que ele estava ganhando tempo para ouvir outras propostas. E nessa o Fluminense não ficou. Vou ler aqui a declaração do Mário Bittencourt, ok? Vou ler a declaração do Mário Bittencourt e já dou a minha opinião, inclusive, sobre isso. Fizemos uma proposta dentro das nossas possibilidades, isso é o Mário Bittencourt falando. O staff do jogador e o jogador receberam e ficaram de avaliar. Não chegaram a fazer contraproposta porque o atleta ainda está avaliando outras possibilidades profissionais, que é um direito dele. Leia está avaliando ainda aonde ele vai jogar ano que vem. O que é um direito dele. Entendemos perfeitamente essa questão de mercado, mas em razão do planejamento financeiro e do planejamento também de pré-temporada, que precisávamos definir o mais breve possível. Diante disso, optamos em não seguir com as negociações. E agradecemos a maneira cordial que o atleta nos recebeu e nos tratou. Isso foi o que disse Mário Bittencourt sobre a negociação. Bem, como que a gente fica agora? Qual que é o cenário? Enfim, para onde a gente vai agora e o que muda com isso tudo? Bem, a primeira coisa que acho que todo mundo pensa é o seguinte: o que o Fluminense vai fazer com o dinheiro que pagaria Ricardo Goulart? A gente tinha notícias acerca de propostas ali, enfim, de valores próximos a R$800 mil. Não é notícia de nenhuma fonte totalmente confiável, né, assim, pelo menos eu não vi nenhuma das principais fontes que eu uso aqui falando nesse valor exatamente, mas não tenho dúvidas que provavelmente era um valor parecido com isso. Apesar de eu não ter informação, a minha análise é mais ou menos essa. E eu já vinha com uma impressão de que Ricardo Goulart, e aí assim, jogador, pra mim é um ótimo jogador,
Um ótimo jogador, que faria o Fluminense subir um passo ali. Traria uma qualidade diferenciada que a gente não tá acostumado a ver no Fluminense desde a saída da Unimed, talvez, ou 2015, que o Fluminense ainda investe muito dinheiro ali em 2015. Mas me dava um pouco da impressão, não sei se era a flucarência, alguma coisa assim, de que estavam tratando o Ricardo Goulart como até mais do que ele realmente é. Ricardo Goulart, repetindo, jogadoraço, ótimo jogador, que eu gostaria muito de ter no Fluminense. Mas vi uma questão exacerbada ali em cima. Seria uma ótima oportunidade, mas está bem claro de que a prioridade do jogador não é negociar com o Fluminense. Neste caso, o que fazer a partir de agora? Fechar com Cano? É o que a gente vê pelas notícias de que será a prioridade do Fluminense, imagino eu. Porque se era ou Cano ou Goulart. Goulart não tá mais na jogada, obviamente o Fluminense fica mais propício a negociar com Germán Cano agora. Qual que é a questão das outras possibilidades? É o Fluminense ir ao mercado com o Elkerson. É uma oportunidade, a gente já viu notícia essa semana de Fred, notícia que eu dei aqui no Raiz Tricolor mesmo, de que Fred teria ligado pro jogador, ligou pra Elkerson, fez a ligação pro jogador, enfim, pra sondar, não sei se eles já se conheciam, ou se foi só uma ligação de algum representante do elenco ali e tal, não sei exatamente, mas o Fluminense pode agora sim. A gente vai esperar as notícias nessa quinta-feira, antevéspera do Natal, para poder ver dos principais repórteres que apuram sobre o Fluminense para onde a mira do Fluminense vai apontar, porque precisa de um jogador. A negociação com o Germán Cano vai só até sábado ou domingo, a gente aguarda a informação do Netflu, e sobre Ricardo Goulart é aquela história. Segurou algumas pessoas, eu até tava agora, eu tinha ido na formatura do meu primo, e de lá a gente foi comer uma pizza. E aí passou um colega meu, Rafael, até que é tricolor, e ele passou comentando, não sei o que, e Goulart, cara. Eu falei, acabei de ver aqui que não vai vir mais, né? Ele, não, acabei de ver também. E aí ele até falou, pô, cara, eu tava com a impressão de que a galera tava num negócio, o Goulart assim também, pô, o cara não é um gênio do futebol, um bom jogador, mas não vai mudar a gente não, estavam falando de valor altíssimo, não sei o que lá, e, enfim, havia uma expectativa, isso é um fato. Agora, essa expectativa precisa ser suprida com outro jogador agora. O Fluminense já fez boas contratações até agora, pra mim, na minha avaliação, e na do Raio-X também, nessa quinta-feira sai o Raio-X William Bigode, mas o Fluminense vai precisar de um jogador, não tem quem arme. Se o Fluminense não jogar com 3 volantes, ele vai depender mais um ano de Paulo Henrique Ganso, mais um ano de Juan Casares. São jogadores que têm bola? Inegavelmente tem, pô. Os caras já jogaram muita bola, em algum momento, em um ano pelo menos, eles já foram o melhor meio-campista do Brasil. Então eles têm bola. Mas a gente tá indo pro 4º ano de Ganso, indo pro 2º ano de Casares, e a gente não tem confiança nenhuma nesses jogadores. Ricardo Goulart viria pra jogar de centroavante? Pode ser, ele jogou assim na China, mas no Palmeiras ele vinha jogando um pouco mais atrás. O centroavante era Daverson, era Borja, e ele sempre jogava ali ou na ponta em relação a Dudu, ou então ele jogava um pouco mais atrás, ficando mais perto ali de Gustavo Scarpa. Poderia fazer essa função no Fluminense também. Verdade o Fluminense vai precisar ir no mercado. Seja Elkerson, precisa fechar mais uma contratação. E se a finalização, que Mário Bittencourt disse, que foi pela pressa nesse planejamento, por fechar logo o elenco, pelo menos está na semana do Ano Novo, com todo mundo anunciado já, a pressa dobra agora, porque você vai ter que iniciar negociação com os jogadores. O Fluminense não enviou uma proposta para Elkerson, agora vai ter que ir para cima. E claro, acho que a gente não tem dúvida de que se o Fluminense quiser Elkerson, a única coisa que irá prendê-lo ao Botafogo é um possível carinho pelo time botafoguense, por ele ter jogado lá e etc. Só isso, porque, obviamente, o Fluminense tem a possibilidade de oferecer um salário melhor, apesar de eu não achar Elkerson também um craque, mas eu lembro pouco dele aqui no Botafogo também e tal, mas é um bom jogador, pelos números dele na China parece ter sido interessante também. Você tem, além disso, além do Elkerson, né, você tem o fator dele... Aliás, além disso, para trazer Elkerson pro Fluminense. O Fluminense tem a possibilidade maior de investir financeiramente, tem a Libertadores como um atrativo, o Botafogo tá de volta à Série A, mas só vai jogar isso, e tem, claro, a possibilidade de você jogar num time melhor. É nítido, é óbvio que o Fluminense monta um time melhor nesse ano do que o Botafogo, é bem provável, até pode acontecer de dar ruim, pode, claro, mas é bem provável até que termine na frente do Botafogo em todas as competições. Um abraço pro TF que apostou isso comigo.
Então, assim, se o Fluminense quiser Elkerson e for com investimento e etc., pode acontecer. Fato é, o Fluminense precisa agora dar uma resposta. Não eu prefiro não chamar de uma negociação fracassada com o Ricardo Goulart. Eu vi até gente lá no grupo dos padrinhos falando, pô, o Fluminense tá passando vergonha no mercado. Cara, não é. Isso aconteceu com o Ricardo Goulart nessa temporada, já tinha acontecido em outras temporadas com outros jogadores, vindo o Fluminense ficar esperando. Fluminense não negocia mais. Enfim, já tinha acontecido. Mas nessa temporada é a primeira negociação fracassada do Fluminense. Nessa virada de ano. Se eu não estou enganado, é isso. Foi a primeira negociação que o Fluminense entrou e não contratou. E as outras contratações foram significativas. Queria muito o Ricardo Goulart no Fluminense. Acho que seria uma subida de nível. Mas acho que o dinheiro seria, por exemplo, se for 800 mil de salário, seria, pra mim, muito melhores investidos do que Daniel Alves, por exemplo. Mas fato é que o Fluminense vai precisar de um jogador desse naipe, desse porte, dessa qualidade. Esse jogador para ser o centralizador e ser a unanimidade. Casares e Ganso, em momento nenhum no Fluminense, foram unanimidade de nada. O Fluminense precisa, e essa unanimidade era Ricardo Goulart. Vai ter que achar outro no mercado agora. É isso! Amanhã cedo tem mais notícias pra você. Até a próxima. Valeu.